Doutor Raul Dáurea Júnior, eu estava com muitas saudades. A gente quer falar com você, aliás, eu não sei se eu falo você como presidente da Sociedade Paranaense de Cardiologia, que é o seu cargo atualmente, ou apenas como cardiologista. Falo com os dois, pode ser? Boa tarde. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, telespectadores da TV Maringá, Rede Bandeirantes, programa da Cristina Calisto. E você está falando com o Raul Dáurea Moura Júnior, cardiologista, e hoje eu estou representando a Sociedade Paranaense de Cardiologia, uma sociedade que é uma entidade que congrega aproximadamente 800 especialistas do coração. Puxa vida, temos tudo isso. Aproximadamente 800 que estão registrados na nossa sociedade, e a nossa missão é o quê? É levar conhecimento e informação não só para a classe médica, como também para a população, procurando esclarecer pontos que tragam dúvida, que tragam questionamentos e interesse da população num assunto tão importante que é a parte cardíaca. Por isso mesmo você está aqui, o assunto pede a sua presença, a questão da morte súbita. Primeiro vamos relembrar os casos, né, que aconteceram de morte súbita, até para você poder nos orientar um pouquinho, esclarecer, cutucar e despertar quem está em casa para essa história de morte súbita, né? Raisson Shibaki, a reportagem, vamos lá? De acordo com o estudo, casos de ataques cardíacos aumentam 20% durante as celebrações de virada de ano e 10% nas férias de verão, se comparado com outros dias do calendário. O cantor sertanejo Juliano César foi uma das vítimas durante um show. A cantora de forró Andréa Ribeiro também passou mal e morreu durante um show no Piauí. Já este ano, em Ponta Grossa, o jogador de futebol Luiz Fernando dos Santos, de 19 anos, morreu após sofrer um infarto. Ele estava visitando a mãe quando passou mal. A Organização Mundial da Saúde estima que em média de 17 milhões de pessoas morrem vítimas de doenças cardiovasculares a cada ano. No Brasil, a média é de 350 mil mortes por ano. É muita gente morrendo, né? Quase a população toda de Maringá. E aí, doutor Raul, a minha primeira pergunta, o meu primeiro questionamento. Essas pessoas que morreram tão rapidamente, a chamada morte súbita, elas de fato não tinham nenhum tipo de problema no coração? O coração pode estar bom, saudável e pifado nada? Ou havia algum tipo de problema que não foi investigado ou atentado a tempo? Então, Cristina, assim, morte súbita, o que a gente pode dizer que seria uma morte súbita? Seria entre a pessoa começar a apresentar algum sintoma e morrer num prazo até de 1 hora. Isso é considerado uma morte súbita, uma coisa extremamente rápida. E nós temos que dividir, basicamente, para facilitar assim, a nossa conversa, em 2 faixas de idade de população. Pessoas com mais de 35 anos e menos de 35 anos. Tem diferença as mortes entre essas idades? Sim, tem diferença. Pois não. Aproximadamente de cada 100 pessoas que morrem, que tem morte súbita, 50% é devido a entupimento de artéria do coração. Qual dessas artérias aqui, ó? Eu trouxe até um coração recortado. Mostra primeiro o coraçãozinho aí, para o pessoal de casa entender qual é a artéria que mais dá problema para esses 50% que você se referiu aí. Vamos ver. Aqui a gente está vendo apenas a parte de músculo e válvulas do coração. Não está aparecendo aqui as artérias, mas principalmente seriam as artérias que irrigam o ventrículo esquerdo. A parte esquerda do coração dá mais problema? Sim, que seria a coronária esquerda, que irriga grande parte do ventrículo esquerdo, e a coronária direita, que irriga parte do ventrículo esquerdo, aliás, parte do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo. Na verdade, Cristina, assim, quais dessas artérias são as mais importantes? Não viria tanto ao caso. O que é importante é a pessoa estar atenta a alguns sinais que levam a esse tipo de problema. Dificilmente a pessoa ela vai ter uma morte, as pessoas com mais de 35 anos de idade, sem um aviso prévio. Que avisos são esses? Que a gente entende que dor no coração, né, aqui desse ladinho, o braço, tal, isso daí são esses avisos mais comuns e que parece que não foi o caso dessas pessoas. Então, veja bem, o Juliano César,
Eu acredito que ele tenha mais de 35 anos. 58 anos. 58 anos. Isso daí, normalmente, como eu lhe falei, mais de 50% dos casos está relacionado a entupimento de artéria do coração. Normalmente, essa pessoa deve ter tido algum aviso anterior. Qual é o aviso? Normalmente, um desconforto torácico, pode ser na região do coração, boca do estômago, braço, pescoço ou mesmo nas costas, relacionado ao esforço físico. Só quando se esforça, A vem a dor. pessoa realiza o esforço, aparece esse desconforto torácico, seja um aperto, seja uma dor empontada ou uma queimação, e que, ao cessar esse esforço, após 2 a 3 minutos, essa dor ela desaparece. Isso é uma dor em que todos os senhores que sentirem têm que se preocupar. E qual é a causa que leva à morte súbita? Normalmente é uma arritmia, é o coração ele começar a bater descompassadamente, numa velocidade muito alta e de forma desordenada, em que não dá tempo do coração se encher de sangue e bombear. Isso daí... A arritmia seria, então, a causa mais frequente entre os problemas cardíacos para vir a ter uma morte súbita. A morte súbita, exatamente. E ele pode ter essa arritmia do nada, assim, e nunca ter tido, ou não? Ele já havia tido o problema de arritmia antes, as O pessoas? mais comum nas pessoas com mais de 35 anos, que a causa mais frequente é do entupimento de coronária, é essa pessoa já ter algum sinal prévio. Nas pessoas com menos de 35 anos, quer dizer, nas pessoas jovens, então a gente viu ali, você mostrou um filme de um atleta. Dificilmente esse atleta morreu em decorrência de um infarto. Ele teve uma morte súbita, que a gente chama aí muito, o leigo chama de infarto fulminante. Mas provavelmente não esteve relacionado ao quadro de entupimento de artéria do coração. Isso daí são situações em que a pessoa já nasce com uma patologia, com um problema no coração, uma doença no coração, nem sabia. que ele não sabe, na maioria das vezes não sabe. Nós temos algumas causas que chama hipertrofia assimétrica do ventrículo esquerdo. Nossa, é muito complicado. Doutor, esses então nomes. são os nomes de problemas em que normalmente nos jovens, se você investigar, já teve história prévia na família de mortes súbitas. Ah, o meu tio, que era o pai dele, ele foi dormir e não acordou. Ah, teve uma outra pessoa na família também que ela estava sentada conversando e morreu de repente. Normalmente esse tipo de morte ela é decorrente de arritmias cardíacas graves. Então, pessoas com menos de 35 anos... É sempre fatal. Na maioria das vezes é fatal. E nesses casos pode acontecer de não ter aviso prévio. Mas normalmente aí sim essas é o fulminante, pessoas, então. normalmente essas pessoas, elas também têm alguma história de que ela teve um desmaio, que teve um escurecimento de vista, alguns casos anteriores que já deram um aviso de que poderia apresentar esse quadro. Agora, o mais importante, Cristina, é o seguinte, aquilo que você chamou a atenção logo no início, que no Brasil, aproximadamente 300 mil pessoas anualmente morrem em decorrência de doenças cardiovasculares e aproximadamente 100 mil em decorrência de infarto. Um fato que assim, é relevante, e isso é uma questão de saúde pública, questão de plano até de governo. De alerta, de alerta. Exatamente. Com relação ao quê? De cada 100 pessoas com um quadro de um infarto, 40 vão morrer antes de receber qualquer atendimento médico. É o caso que você mostrou. Por quê? A demora? Não, é no caso do Juliano. Juliano. Foi o caso. Ele estava num local sem qualquer recurso para um atendimento, sem qualquer assim, estrutura para atender. E que recurso seria esse, doutor, você fala? Então, aí, Cristina, uma coisa até interessante... Irônica que você coloca, né? Uma coisa assim que eu coloco o quê? A gente tem no Brasil diversos programas de cuidados, de prevenção com a população. Por exemplo, um que eu coloco, que eu gosto de... Usar como exemplo? De usar como exemplo, brigadas de incêndio. Uma coisa extremamente importante. Mas, veja bem, não estou dizendo que não tenha importância. Eu quero dizer como tem um cuidado, como é preparado um programa, digamos, de brigada anti-incêndio. De prevenção de ocorrer um incêndio, de pessoas morrerem queimadas
Só que essa frequência é uma frequência extremamente baixa de acontecer. Em relação às mortes de coração, A morte de realmente. coração por dia, morre por dia de problema de coração mais de 700 pessoas. No Brasil? No Brasil. Ok. Isso aqui que nós estamos falando é Brasil. Não vamos usar número Tá. de fora do Brasil. Mais de 700 pessoas por dia morrem em decorrência do coração. Então, em locais de grande fluxo de pessoas, por exemplo, shopping center, clubes sociais, aeroportos, rodoviárias, são lugares em que a gente poderia lançar um programa que nós, como presidente da Sociedade Paranaense de Cardiologia, a gente quer levar para a sociedade civil se sensibilizar nesse sentido, Pra salvar de haver vidas. treinamento em que você poderia salvar vidas. De cada 10 pessoas com infarto, 4 vão morrer no local em que ela teve o problema, não vão conseguir receber E atendimento. se tivesse um desfibrilador, por exemplo, é verdade que cada minuto, para dar uma morte de cerebral ou infarto de morte mesmo, a pessoa leva entre 4 e 6 minutos, né? E cada minuto que essa pessoa não é atendida de forma eficaz com o desfibrilador ou mesmo com essa massagem cardíaca, é 10% menos de chance que ela tem de viver? É isso mesmo? É isso e até um pouco mais. Meu Deus. Então, a cada minuto que uma pessoa teve uma parada cardíaca, por Não exemplo, foi aquele atendida? filme que você mostrou ali do Juliano César, ele caiu. Se naquele momento o pessoal do grupo dele ou alguém tivesse treinado para começar a massageá-lo, imediatamente ligar para o serviço de emergência, o SAMU. Ou se ali Tivesse o tivesse um desfibrilador. cardiodesfibrilador, que hoje nós temos cardiodesfibrilador, que é aquele aparelho que dá o choque, e que na grande maioria das vezes ele consegue voltar ao ritmo do coração Qualquer normal. pessoa pode usar, Que ele doutor? funciona quase que de uma maneira assim para leigo. Ele vai dando passo a passo o que é necessário fazer. Nesse momento, você coloca as pás, coloca a carga no aparelho, ele vai falando isso. E a pessoa, o leigo, ele consegue fazer o ir uso fazendo dele e passo a salvar passo. mesmo, e Exatamente. salvar. É isso que é importante hoje, que eu vejo, a gente poder levar esse tipo de informação para um determinado grupo de pessoas que trabalham, vamos dizer, em lugar de grande fluxo, rodoviária, aeroportos, shopping center, para estar treinado numa situação dessa. Existe um clube social aqui na cidade. Vamos falar o nome, posso falar? O Country Club. O Country tem, Ele tem um cardiodesfibrilador para e em caso de meu emergência. conhecimento, deve ter tido mais. Eu sei de 2 pessoas que se salvaram devido àquele cardiodesfibrilador. Então, essa morte súbita, ela pode ser reversível se houver recursos ali, ou se a pessoa entrar com a massagem cardíaca manual também? Sim, um grande número vai conseguir reverter. Mas como você falou, a cada minuto que se passa, que você não dá o atendimento, a chance de conseguir reverter essa parada, ela vai diminuindo de uma forma dramática. Até o momento que, vamos dizer, se ficou 5 minutos parado, sem fazer qualquer massagem, mesmo que você consiga reverter, essa pessoa ela vai estar em morte cerebral. Ela pode reverter o coração, porém o cérebro não tem mais... Não volta mais. Perdeu não a função volta. cerebral. O Felipe vai cantar daqui a pouco, mas ele tem um caso, ele estava contando ali nos bastidores, que o cunhado dele faleceu faz o quê? 6 meses? 5 meses, Felipe? 6 meses, né? E aí, gente, olha que pitoresco, eu acho importante que você saiba diferenciar uma dor gastrointestinal, né, de ordem do estômago, enfim, ou nessa região aqui, de um ataque. Foi assim que ele começou? O teu cunhado, Felipe? Isso. Há uns 5 dias atrás do caso acontecer, ele teve uma dor gástrica. E achou que era uma gastrite, por ser uma pessoa nova e não ter tido nada, né? Não sentia algo assim parecido. E há uns 5 dias atrás, antes da morte, ele sentiu uma dor gástrica e acordou numa quinta-feira, numa sexta-feira, infelizmente com a morte súbita. Doutor, essa dor que o Felipe falou, essa sensação ruim até, às vezes não chega nem a ser dor, por que ela ocorre em pessoas que estão para ter problemas de coração? Nós temos uma coronária, que é a coronária direita, que ela irriga a parte inferior do coração. Que é a parte de baixo. A parte de baixo do coração. Que ela fica próximo dessa região da boca do estômago. Por isso. Então, muitas vezes, a pessoa confunde um quadro de infarto com problema gástrico. Tá? Essa dor, normalmente a dor do coração, como eu falei, é uma dor que ela se desencadeia com esforço físico. Qualquer tipo de dor ou desconforto torácico,
seja também na boca do estômago, no ombro ou nas costas, que aparece com esforço e ela cessa com repouso, tem que ficar atento. Tem uma grande probabilidade dessa dor ser de origem cardíaca. E outra coisa, Cristina, que vamos dizer que a dor seja de origem gastrointestinal, um problema ósseo de ortopedista, são dores em que não vão levar ao risco de vida. Enquanto que a dor cardíaca, ela tem um risco iminente de vida. Portanto, na dúvida, vai no cardiologista. vai no cardiologista. Descartou, não é problema cardíaco. A chance dessa pessoa morrer devido a um problema ortopédico ou um problema de sistema digestório é baixo. Olha, eu acho que a gente tentou te alertar um pouquinho, fazer você se atentar a detalhes importantes. E esse foi o motivo da visita hoje do Dr. Raul nos nossos estúdios aqui. Eu quero agradecer muitíssimo a sua participação. Quero que você venha, por favor, mais vezes para o telefone no ar para atender quem está em casa também com dúvidas, tá bom? Cristina, muito obrigado pela oportunidade. Como eu falei, sendo presidente da Sociedade Paranaense de Cardiologia, eu estou à disposição do programa quando for necessário, que a nossa função é trazer conhecimento e informação para a população para diminuir essas situações em que você mostrou dessas mortes súbitas que ocorreram nos últimos dias. É isso, Dr. Raul Daurer Mora Júnior. Este é o nome do nosso cardiologista hoje de plantão. Obrigada, doutor. Grande abraço.